Fala pessoal, Marcelino do Pod Bravos falando aqui com vocês e hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no hiato da segunda pra terceira temporada e pra vocês não ficarem muito tempo sem ver a gente, muito tempo com saudade, pra matar a saudade, a gente resolveu fazer o seguinte. Esses dias eu me deparei com um estudo, um artigo e é muito interessante, um tema que se vocês gostam do Pod Bravos e do que a gente fala normalmente, vocês vão gostar. E aí eu fiz algumas anotações, fiz um resumo e a gente vai falar dele aqui hoje. Não vai ser daquele jeito descontraído, normal, que vocês já conhecem, já tanto gostam do Pod Brabos, e não aquele jeito chato, técnico dos artigos. Então, roda a vinheta. A gente não tem vinheta, então vamos lá. O nome do estudo é Expertise in Deception Detection Involves Actively Prompting Diagnostic Information. Eu espero que eu, ou quem quer que você anote, coloque o título em algum lugar aqui. A gente vai colocar o link na descrição também. O estudo é do Timothy R. Levine, é um pesquisador muito bom, ele tem outros trabalhos interessantes aí também. E é o seguinte, traduzindo seria a expertise na detecção de engano envolve ativamente você usar uma informação diagnóstica. Com o tempo a gente vai trabalhar, vocês vão entender melhor isso. Mas enfim, ele começa o trabalho falando de estudos anteriores sobre experts em situações de detecção de engano. E aí, esses estudos, eles eram feitos da seguinte maneira, eles usavam estudantes de psicologia como mão de obra, digamos assim, ou seja, os estudantes gravavam um vídeo contando uma história, e essa história podia ser mentira ou não, e os experts assistiam esse vídeo e diziam se o estudante em questão estava mentindo ou não. Em alguns outros estudos, eles podiam fazer umas perguntas já pré-scriptadas, pré-programadas, e aí, com base nas respostas dos estudantes, eles diziam se estavam mentindo ou não. E daí, no estudo da Bond e de Paulo, 2006, os experts tiveram uma performance levemente maior que por acaso, indo no máximo a 53,8%. Então, em 53,8% das vezes, os experts acertavam. Em comparação com os leigos acertaram 53,3% das vezes. Então, quase ali. Então, se você só jogasse uma moeda e toda vez que desse cara, você chutava que era mentira, você ia chegar em 50% de acerto, né? Porque é uma moeda. E esse é quase o que os experts conseguiram. O que foi um resultado um tanto quanto chocante, digamos assim. E daí, para explicar esse resultado tão baixo por parte dos experts, outros pesquisadores, outros profissionais traçaram hipóteses para explicar esse resultado. E o primeiro que a gente vai tratar aqui é de que os experts são lie-based, ou seja, eles têm um viés que tende a desconfiar mais de mentira por parte dos estudantes, como se eles tivessem uma paranoia. E alguns dos pesquisadores que traçaram essa hipótese foi Burgum, Buller, Ebezu e Rockham, em 1994. E eles falaram o seguinte aqui, que os experts acabavam adquirindo um viés que tendia a suspeitar mais de mentiras, em inglês o lie default bias, sacrificando assim sua acurácia. Só que o Timothy Levine, o autor desse estudo que a gente está falando aqui, ele diz que essa hipótese se mostra falsa, pois caso fosse verdadeira, veremos os experts descobrindo mais mentiras do que verdades. E não foi o que os dados mostraram. Então, se eles tendem a dizer mais que é mentira, então eles dizem mais mentira, 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 mentira. E quando os dois estivessem mentindo mesmo, eles tenderiam a acertar mais. E não foi o que os dados mostraram. E aí, a segunda hipótese que outros pesquisadores sugeriram também para explicar por que os experts pontuaram tão baixo foi traçada aqui por O'Sullivan. E a hipótese é que a expertise é moderada pelos lie stakes, que seria os riscos da mentira. E aí ele diz o seguinte, o O'Sullivan, que os tais resultados que foram relativamente baixos são explicados porque os experts estão acostumados a pegar mentiras, digamos assim, em situações de alto risco. Então, um crime, que a pessoa pode ser presa ou não, esse tipo de situação. No contexto do experimento, dos estudos, os estudantes mentiam com risco baixo ali, eles não precisavam se esforçar tanto, eles não tinham tanta motivação em manter a mentira. E por isso que eles tiveram um resultado tão baixo. Essa foi a explicação do O'Sullivan. E aí, para isso, para corroborar a tese dele, o ponto dele, ele fez um estudo também. E no estudo dele, em que as mentiras eram de alto risco, os experts conseguiram um resultado de 70% de acerto. Porém, o Levine disse que o O'Sullivan escolheu apenas os resultados mais otimistas e condizentes com sua hipótese. Isso aí chama cherry pick, ou seja, ele pegou cerejas, ele pegou só o que importava para ele. Então, teve várias amostragens. Eu lembro que é citado que numa das vezes os experts acertaram 40,4% só, e depois acertou 50%, depois 70%. E daí o O'Sullivan pegou só os 70%. Isso de acordo com o Levine. Então, o próprio Levine diz que é prudente ser cético com as conclusões do O'Sullivan.
E por fim, a última hipótese traçada, pelo menos a última que o Levine trabalhou, é a hipótese dos Wizards, e foi levantada pelo Sullivan e pelo Ekman. Pois é. E os dois propõem o seguinte, que embora a maioria dos experts realmente caia na estatística de acertar um pouquinho ali, mais ou menos 50%, embora a maioria caia, alguns poucos indivíduos conseguem pontuações superiores a 80% e até 90%. E aí eles chamam de Wizards, que seria mago aqui, o mágico. E aí, ó, eles falam o seguinte, embora muitos desses regressem à média, ou seja, conseguem ali acertar um pouco, 80%, só que aí foi por sorte, e depois eles regressam à média, voltam ao normal, alguns poucos, isso aconteceu, alguns poucos apresentam sequências de acerto que parecem estatisticamente impossíveis, ou seja, como se fossem magos mesmo. Achei muito interessante isso. Pronto, e agora tudo que a gente falou até então nesse vídeo foi só de estudos anteriores e as hipóteses que outros pesquisadores traçaram para explicar o baixo índice de acerto dos experts lá naquele estudo da Bond e da de Paulo. Aí agora a gente vai começar a falar do estudo desse vídeo mesmo, que é o artigo do Timothy Levine. Então beleza, vamos ao estudo em si. Primeiro a gente vai falar do método, qual foi o método que o Levine usou para tirar essas conclusões. Ele chamou estudantes de universidade e aí ele mentiu para eles dizendo que o estudo era sobre um quiz e de perguntas e respostas, e as perguntas eram difíceis, ele falou que eram sobre assuntos difíceis, que dificilmente os estudantes saberiam, e a cada resposta certa, os estudantes ganhariam dinheiro. Então eles têm uma motivação para acertar, que é o dinheiro. E aí, em algum momento, o pesquisador que estava segurando os cartões ali com as respostas, ele saía da sala e dava aos estudantes a oportunidade de pegar os cartões e ver as respostas. Então, é claro que nem todos fizeram isso, era só uma oportunidade. Daí, os estudantes eles tinham motivação tanto para ver as respostas, porque eles ganhariam dinheiro com isso, como também para mentir e esconder que eventualmente trapacearam, porque daí eles poderiam tanto perder reputação, manchar a reputação dele com os professores, docentes ou quem quer que esteja organizando isso, e também eles podiam sofrer um processo administrativo, porque eles estavam supostamente desperdiçando o tempo e dinheiro de um estudo sério. Eles não sabiam que era esperado, eles queriam, de certa forma, que os estudantes trapaceassem. Então, na mente dele, no referencial dos estudantes, eles tinham essas duas motivações, tanto para trapacear como para mentir. E é interessante reforçar que nesse estudo do Levine, os experts eles tinham liberdade total para fazer quaisquer perguntas e de conduzir a entrevista da maneira que eles quisessem. Ao passo que, nos estudos anteriores, os experts ou já tinham perguntas ali esperadas, já feitas ali para eles fazerem, ou então nem pergunta, nem viam. Eles viam só um vídeo e com base no vídeo eles julgavam se era culpado, se a pessoa estava mentindo ou não. Então, beleza, agora a gente já tem uma noção de como que foi o método e do fato de que os experts tinham liberdade de conduzir a entrevista como eles quisessem. Daí, o Levine, ele fez esse estudo duas vezes. Ele tentou duas vezes. Da primeira vez, foi chamado 33 estudantes e um expert só. E o expert, para vocês terem uma noção, ele é certificado com a técnica RAID ou RIDE de interrogatório, uma técnica um tanto quanto polêmica, digamos assim, ex-investigador profissional e PhD em Justiça Criminal, além de ter publicado artigos sobre detecção de engano, interrogatórios e falsas confissões. E também era familiar com o protocolo do uso estratégico de evidências, ou SUE em inglês. Então, beleza, esse foi o cenário do primeiro estudo. No segundo estudo foi conduzido da mesma forma, e só que com 89 estudantes e 5 experts. Os 5 experts, nesse caso, foram 5 agentes federais, 4 homens e uma mulher, e eles tinham experiência no teste do polígrafo e em interrogatórios. Beleza, agora vamos aos resultados aqui. Resultado do primeiro estudo, aquele que tinham 33 estudantes e um expert só. Nesse estudo, dos 33 estudantes, só 4 trapacearam, ou seja, só 4 quando teve a oportunidade, viram ali as respostas das cartas. E desses 4, a habilidade do expert foi suficiente para fazer os 4 confessarem. Ou seja, nenhum mentiu até o final ali dizendo que era inocente. Dessas 4 confissões, 2 confissões foram obtidas com demonstração de evidências falsas, um tanto quanto polêmico. Uma foi quando foi perguntado diretamente ao participante se ele tinha trapaceado ou não, e ele disse que sim. E a última confissão foi ainda mais cedo, foi no momento de descrição do experimento, em que ele estava dizendo que ia fazer algumas perguntas sobre o quiz ali em questão. E aí, olha só, nenhum participante inocente confessou, o que parece um absurdo, porque por que a pessoa vai confessar se é inocente? Porém, na vida real acontecem confissões falsas. Ou seja, a taxa de confissão falsa desse expert foi 0, que é o ideal. E antes do expert saber se de fato as respostas de cada entrevistado era verdadeiro ou não, ele podia dar o parecer dele. Ou seja, vamos supor, ele acabou de entrevistar um estudante e aí ele fez as perguntas, tudo, o estudante disse que é inocente, mas vamos supor que o estudante não era inocente.
o expert ainda passava por uma fase depois em que ele dizia se o estudante estava mentindo ou não nas respostas que deu para ele. E aí ele deu as devidas respostas e dos 33 estudantes, ele acertou os 33, ou seja, os 29 inocentes, ele achou que foi inocente mesmo, e as 4 confissões que ele teve, ele achou que foram confissões verdadeiras mesmo, o que deixou a taxa de acerto dele em 100%. E agora, no segundo estudo, era aquele que teve 89 estudantes no total e 5 experts. E desses 89 estudantes, 40 trapacearam, ou seja, 40 viram ali as respostas das cartas. E olha só, os experts desse segundo estudo conseguiram uma taxa de confissão de 85%. Ou seja, dos 40 que trapacearam, 34 confessaram e 6, os restantes, não confessaram. Ou seja, mesmo tendo trapaceado, não confessaram e ficaram mentindo ali até o final. E aí, que nem no primeiro estudo, que nem a gente acabou de falar, antes de ser revelado se cada estudante estava falando a verdade ou não para o expert, ele tinha a oportunidade de dizer se, pela experiência, pela observação dele, o estudante em questão estava mentindo ou não. E olha só, dessa vez a taxa de acerto deles, de todos os 89 estudantes inocentes ou trapaceantes, sei lá, eles acertaram 87 dos 89, ou seja, uma taxa de 94,5%. Eles erraram só 2. E desses dois, um erro foi um falso positivo e o outro foi um falso negativo. Então esses foram o resultado do estudo e agora vamos aqui a algumas observações interessantes feitas pelo próprio Levine. Vocês viram que os resultados foram muito maiores do que os 50% pedido pelo De Paulo. E o Levine disse o seguinte: o que fez os experts serem tão bons em acertar tanto assim? De acordo com ele, foi primeiro, por conseguir obter confissões verdadeiras e não estimularem confissões falsas. O cachorro latiu aqui. E não estimular confissões falsas. E, em segundo lugar, por que eles tiveram um resultado tão bom assim? Foi por incluir em suas perguntas conteúdos relevantes ao contexto. Então, o que eles perceberam que os experts focaram? Eles focaram em saber quantas questões do quiz os estudantes acertaram e como o participante sabia a resposta certa. E isso deu ali, isso foi uma frequência, foi um padrão observado nos experts que o Levine fez essa observação. E outra observação interessante aqui, feita pelo Levine, é a seguinte, essa sobre comportamentos não verbais, inclusive. Olha só, enquanto muitas teorias supõem que pistas não verbais de engano surgiriam por questões emocionais ou cognitivas seria mais o que o Vrij trabalha de sobrecarga cognitiva, o mentiroso tem que pensar em outras coisas, etc, etc. As descobertas desse estudo sugerem que, na verdade, tais pistas não vazam por conta própria, ou seja, não é talvez ou a carga cognitiva ou a atenção do momento, mas sim podem ser estimuladas por meio de alguém habilidoso, no caso o expert, em fazer perguntas estratégicas. Outra observação muito interessante, eu gostei muito dessa daqui, e é o seguinte, alguns leitores questionaram ele o quão geral as conclusões desse estudo eram, ou seja, e se fosse em outro contexto, e se fossem outros estudantes, e se fosse outro quiz, e se fosse outro tipo de trapaça, e se fossem outros experts, será que sua conclusão ia valer mesmo assim? E ele diz o seguinte, o objetivo desse estudo não foi tirar conclusões generalizadas, mas sim testar outras conclusões generalizadas sobre experts, que é aquela conclusão que a gente tirou, quer dizer, que tiraram antes do estudo da Bond e do Di Paulo, de que os experts acertavam só um pouquinho acima da média. Enfim, mas sim testar outras conclusões generalizadas sobre experts, como a de que experts pontuavam um pouco acima da média, e testar se tal conclusão sobreviveria numa ecologia mais próxima da vida real. Gostei muito dessa. Olha só, uma coisa que eu esqueci de comentar anteriormente. Olha só, além dos experts que foram praticamente perfeitos, um foi perfeito e os outros foram 94,5%. Outras pessoas, então estudantes assistindo a gravações dos experts interrogando os estudantes, também tiveram uma taxa de acerto muito alta. É que eu não anotei aqui a taxa deles, mas se não me engano é 70%. A gente vai deixar o link, depois vocês veem qual que foi. Sugerindo que, aí agora nas palavras dele, sugerindo que altas taxas de detecção de engano podem ser alcançadas, mas requerem as perguntas certas, feitas do jeito certo, condição que nem sempre era satisfeita em condições experimentais de estudos anteriores. E qual foi a conclusão final do Levine sobre os resultados que ele conseguiu sobre esse estudo? Foi o seguinte, o Levine afirma que o cenário no qual os estudos anteriores foram realizados não é condizente com o cenário no qual os experts atuam na realidade. Ou seja, na realidade, entra a investigação de álibi, entra evidências no jogo, e nos estudos anteriores era muito mais artificial. Ou seja, ou eles apenas observavam passivamente um vídeo gravado da pessoa mentindo ou falando a verdade, ou então eles recebiam um questionamento limitado para fazer para o entrevistado e o entrevistado respondia. Era só isso. E depois eles citam um estudo aqui, que aparentemente não tem nada a ver, mas é do Gobbett e Simon de 1996, em que eles pegavam um tabuleiro de xadrez e colocavam peças
aleatoriamente, sem seguir as regras do jogo. Então podia ter dois bispos na mesma cor, por exemplo. E aí eles davam tanto para experts como para leigos tentar memorizar. E como não seguia as regras, os leigos e os experts tinham um nível de memorização quase que igual ali. Só que se eles jogassem seguindo as regras ali e pedissem para esses dois grupos observar o tabuleiro por um tempo, os experts conseguiam memorizar muito, quase que 100%, ou às vezes até 100%, em comparação com os leigos continuavam no mesmo nível ali. E a conclusão que ele tira desse outro estudo é o seguinte: que tal mudança para cenários artificiais já foi comprovada que anula a sabedoria dos experts, e vale tanto para o xadrez como no caso anterior que a gente citou antes. Então é isso, pessoal. Eu tinha esquecido de gravar a finalização do vídeo antes, então estou gravando agora depois de ter cortado o cabelo, por isso que o meu cabelo mudou. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal. Se não gostaram, deixa o não gostei, não tem nada que eu possa fazer. E é isso. Valeu!